queridos, graça e paz. Nos últimos dias, nas últimas semanas, eu tenho tido a oportunidade de fazer um estudo com os adolescentes a respeito do livro de Efésios. Nós temos sido muito abençoados estudando sobre esse livro. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos algo que Deus falou muito comigo hoje e eu acredito que vai ser bênção na vida dos irmãos. Como o título desse vídeo diz, nós estamos em guerra. Parece que nesses últimos dias tudo que tem se falado é a respeito de uma guerra visível, é a respeito dessa luta que a gente tem travado contra algo que a gente não vê, contra algo que nos mata, contra algo que parece bobo, mas não é. Eu acredito que da mesma forma nós estamos também lutando contra o pecado, que da mesma forma pode nos matar, parece bobo, mas não é, que trava uma batalha constante na nossa mente. Eu queria meditar com os irmãos em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 3. Ele diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, por isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Nessa primeira parte do capítulo, Paulo fala, ele chega à conclusão de que nós que éramos antes destituídos da glória de Deus, como diz lá em Romanos, nós fomos resgatados por Cristo e fomos aceitos na sua família, no seu reino. Nós temos agora um estilo de vida, nós temos a partir de agora um jeito de viver condizente com esses filhos da luz que Paulo fala. No capítulo 1 e 2 ele fala a respeito desse plano da redenção, no capítulo 3 ele fala a respeito da nossa participação no corpo de Cristo, capítulo 4 também, e agora no capítulo 5 ele vai falar como que a gente deve viver dentro do corpo, dentro dessa, mais do que uma organização, dessa família que é o corpo de Cristo, né? Então, eu separei aqui algumas questões, algumas características que ele fala no versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus, essa é a nossa identidade. O diabo tantas e tantas vezes tenta nos roubar essa identidade, tenta trazer sofismas à nossa mente, mas nós somos filhos amados de Deus. Por que somos amados? Porque Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a partir desse momento que nós somos filhos da luz, filhos amados de Deus, nós não temos as mesmas características dos filhos das trevas. Nós, portanto, o nosso modo de agir, de pensar, de falar tem que ser diferente. Como? Pautado em toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Por que isso é tão importante? Porque Jesus lá em João capítulo 15, ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E se o nosso fruto não condiz com essa videira, nós vamos ser lançados fora. Como eu disse, há uma guerra sendo travada e nós precisamos reprovar toda obra infrutífera, como diz lá no versículo 11 do capítulo 5. Essa guerra, ela tem dois lados, nós sabemos bem.
Essa guerra, ela tem sim um destino final eterno, que é a presença de Deus revelada no paraíso, e é a destituição da presença de Deus, a agonia eterna da ira de Deus revelada no inferno. Nós sabemos bem disso, e nós precisamos escolher um dos lados. Existe uma alegoria bem conhecida dos irmãos, que é um rapaz estava em cima do muro, e de um lado tinha um anjo e do outro lado um demônio. E o anjo dizia: vem para o meu lado, você vai se sentir melhor aqui, Deus tem salvação para você, vem para o meu lado. E ele olhava para o outro lado, tinha um demônio, e o demônio não fazia nada. Ele disse: por que você não faz nada? Ele disse: porque o muro já é meu. Né? Lá em Apocalipse diz que é melhor ser quente ou frio, o morno Deus está a ponto de vomitar. Então nós sabemos disso. Mas o diabo, ele transforma o pecado em algo tão sutil que nós acabamos esquecendo de que nós estamos travando uma guerra espiritual. E Paulo fala que você precisa se posicionar diante do pecado do seu irmão. Se você for negligente ao pecado do seu irmão, você é cúmplice do pecado do seu irmão, portanto tão pecador quanto ele. Ele diz que o que essas pessoas, esses filhos da ira fazem em oculto, só de falar o que eles fazem já é vergonha. Então nós precisamos nos posicionar quanto a isso. Quantas vezes, querido, nós não fomos cúmplices nesses pecados que a gente diz: não, mas isso é uma fase, ele vai deixar isso, ou não, isso não é tão grave, essa mentira, essa fofoca não é algo tão assim, a ponto de eu reprovar ou exortar meu irmão. Não, nós estamos travando uma batalha e nós precisamos nos posicionar diante disso. Por que a gente precisa? Porque confrontar o pecado é uma forma de amar o meu irmão. Se eu digo que eu amo o meu irmão, mas eu deixo ele pecando à vontade, eu não estou amando. Eu digo só que amo, mas não amo de verdade. E além disso, é também provar o meu amor diante de um Deus que é triplamente santo. Como que eu sirvo a um Deus triplamente santo e sou conivente com o pecado? A palavra de Deus diz que eu não posso servir a dois senhores. Ela também diz que luz e trevas não coabitam. Então, eu preciso ter um posicionamento. Sabe, isso fala muito sério ao meu coração. E eu espero que o Espírito Santo fale com o seu também. E por que nós precisamos travar essa batalha realmente? Porque a gente precisa entender que a nossa vida com Deus, ela é pautada na nossa profundidade no relacionamento com Ele, sabe? No versículo 15 ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando graças sempre a Deus por tudo e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o nosso lifestyle, esse é o nosso jeito de viver. Nós precisamos entender que no nosso lado da guerra, nesse exército de Cristo, nós temos uma conduta. Nós precisamos ver prudentemente como nós estamos andando, não como os nécios, e sim como os sábios, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos disso. Os dias são maus. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a remir o tempo, a aproveitar as oportunidades para falar do amor dEle para aqueles que estão se perdendo lá fora. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem, ele usa o imperativo aqui, se esforcem em procurar qual a vontade de Deus. E aí, finalmente, ele fala: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. E a gente diz: glória a Deus, eu não bebo. Mas não é só sobre isso que ele está falando. Eu entendo aqui que Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, ou quer dizer, não se encham daquilo que o mundo dá. Não se encham daquilo que pode te tirar dessa realidade
só por um momento, mas se encham do Espírito de Deus. Encham do Espírito de Deus. Quantas vezes o Novo Testamento fala a respeito disso? E aqui ele dá a fórmula para a gente se encher do Espírito de Deus. Que a gente pode perguntar, tá bom, como, né? Eu vou orar só? Não. Ele diz, falando entre vocês com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tá vendo o nosso jeito de conversar? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui no verso 21 tá a nossa chave para qualquer relacionamento, porque os nossos relacionamentos eles influenciam no nosso enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos servir uns aos outros. Assim como Jesus se entregou na cruz por nós, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que, esvaziando-nos de nós mesmos, pensando no outro, servindo ao outro, chorando pelo outro, amando ao outro, eu vou conseguir ser cheio do Espírito Santo, porque eu vou estar vazio de mim mesmo. Essa é a chave para que todo bom relacionamento aconteça. Relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre amigos, entre irmãos da igreja, é quando eu me sujeito, como está no verso 21, me sujeito uns aos outros no temor de Cristo. Do mesmo jeito que Cristo se entregou por nós, que nós nos entreguemos uns pelos outros diariamente, e assim nós vamos ser cheios do Espírito Santo para travar essa batalha diária que nós temos contra o pecado e contra o nosso inimigo, que não é carne nem sangue, mas as potestades, os principados que guerreiam contra nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus te encha nessa manhã e que você possa ser canal de bênção na vida do seu irmão, em nome de Jesus e para a glória de Jesus.